Olá pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez, que o amor de Cristo continue nos unindo. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, São Pedro e Porto Ferreira, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Estamos indo para a Astrologia Elementar, aula número 58, o tema Nodos Lunares, Cauda Cabeça de Dragão. O que esse eixo nodal significa? A nossa herança kármica de formas obsoletas e ineficientes de viver. Muitas vezes você insiste numa maneira de viver que é completamente improdutiva, mas como você está acostumado, familiarizado, você continua fazendo daquele jeito. E ineficientes de viver. Então, você muitas vezes não sabe aproveitar o momento histórico que você vive, com todas as inovações e criações que ele proporciona, e continua utilizando ferramentas ancestrais, monolíticas, pré-históricas. Então, essas maneiras ineficientes de viver, o que acontece? Elas acabam dificultando uma abertura de espaço para as coisas novas. Então, qual é o papel para quem quer vivenciar de maneira produtiva esse eixo nodal? Nós devemos abrir espaço para o desejo de expansão e releitura do real, incorporando as inovações, principalmente, que o fluxo histórico produz. Nova leitura da arte, nova leitura da filosofia, da ciência, até da espiritualidade, até da leitura de Deus. A concepção de Deus, ela evolui na medida que nós evoluímos. Tudo é proporcional, segundo já diziam os pitagóricos. Deslocar a alma, então, dos liames, das prisões do passado, em geral, uma prisão, normalmente a nossa forma de lidar com o passado é uma forma aprisionante, para decolar nas asas do presente, atualizar o passado como matéria-prima para refabricar e não reproduzir, mas matéria-prima para criar o presente e assim facilitar a condição em direção a um futuro que nos liberta, que não nos aprisione mais. Chega de prisão. E nós vamos então falar sobre um eixo fixo, que é um dos eixos mais aprisionantes do zodíaco. O eixo touro e escorpião. A cauda em touro e a cabeça de dragão em escorpião. Então vocês imaginam, touro é do elemento terra, é fixo, é governado por Vênus e exalta a lua. Então a lua fica muito forte nesse signo. Então ele representa tudo aquilo que agrega forças de conservação, de preservação. Olá, anjo bom. Olá. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui compartilhando mais uma vez. Obrigado. Você e o Homer Simpson. Sem ele, nada aconteceria. É meu mestre, você sabe disso. Me diz uma coisa, anjo bom. Uma pessoa que tem a cauda em touro, a cauda cristaliza, touro cristaliza, Vênus cristaliza e lua também. Ele tem 4 ingredientes cristalizantes. Como ele vai dissolver isso? Vai ser dilapidado, né? É a experiência existencial da lapidação em vida. Porque esse estado de cristalização, talvez a gente possa chamar muito próximo a um estado máximo, pede que para que a evolução prossiga, para que algo seja moldado, as pontas precisam ser aparadas. Tudo isso que mostra uma cristalização, de algum modo, já mostra uma indisponibilidade passada a um estado flexível. Então vem escancarado essa rigidez na própria história da pessoa, que com esse nó do sul está sendo convidado a repensar completamente seu sistema de valor. Todo o sistema de valores que funcionou no passado, veja, funcionou. Ele é obsoleto hoje, ele é improdutivo hoje. Ele atrasa hoje,
já funcionou. A pessoa com esse nó do sul, ele vai tentar resgatar um sistema de valor passado, com grande possibilidade de estar indisponível às renovações desse sistema no presente, e por isso tende, nessa rigidez, a aprender por arrastão, por rupturas súbitas, por processos um pouco mais intensos, por essa rigidez na forma como ele está composto. É uma tendência. Continua. Uma tendência. Urano já está transitando no signo de Touro há algum tempo e vai continuar. Você acha que quem tem cauda em Touro pode aproveitar esse trânsito de Urano para dinamitar essa cauda, pulverizá-la, para que ela deixe de ser uma matéria tão dura? Principalmente cauda e ascendente. São seres que estão no ponto culminante da oportunidade da transformação de algo que não carece de continuar daquela forma. E além disso, eles estão se aproximando também, falando especificamente desse grupo de pessoas, de um momento muito interessante, né? Eles serão agraciados com uma potencialização dessa presença uraniana, porque Júpiter passará por cima desse Urano, ainda em Touro, o que é uma ajuda a mais para que as transformações aconteçam, né? Exatamente. É um momento bom para desapegar. Desapegar, repensar, auxiliar as forças de dissolução. Uma pessoa, por exemplo, de natureza feminina, uma mãe que tem a cauda em Touro, ou lua em Touro, também junto com a cauda, ou cauda em Touro no ascendente. Vamos imaginar situações limites. É possível exercer o desapego ou dentro dela as forças conservadoras vão lutar ferozmente para manter tudo como está? Dentro dela as forças conservadoras vão lutar ferozmente para manter tudo como está. Especialmente quando os ângulos onde se inclui o ascendente estão premiados por signos fixos, né? Que é a experiência da implacabilidade do destino. Não há como escapar, né? A cristalização alcançou tal culminância que a própria vida vai ser uma espécie de sacrifício extremo, né? Então, se a pessoa minimamente se tornar consciente e se colocar disponível a essas forças transformadoras, né, ser receptiva, agradecer ao momento de crise, a pessoa vai bem. Se a pessoa tentar se defender no sentido de manter um status quo, é aí que o problema acontece, né? Por quê? Porque simbolicamente somos convidados a sair de Touro, que é onde eu tenho, e ir a Escorpião, que é onde eu deixo de ter, quando eu ofereço, onde eu perco, onde eu me entrego. Então é abrir mão. A experiência da vida convida a pessoa a abrir mão. Imagina uma pessoa dessa tentar, depois de alcançar o ter, se ela insistir no reter. Acidente na certa, né? Então, de cara, essa posição nodal indica que esse indivíduo tem uma tendência a ser rígido, conservador nos seus valores. Valores que, como disse o Ricardo, foram muito úteis e lucrativos até em vidas anteriores. Porém, são recursos, são modos de viver que não funcionam mais agora. É o indivíduo que ainda quer arar a terra com arado, com boi. Até dá certo. Mas para quê? Pode fazer diferente, muito mais fácil. E quem tem cauda em Touro tem uma neura terrível, tem um pavor. O medo do lobo mau, que vai aparecer a qualquer momento e vai comer seus boizinhos. Vai invadir seu pasto, vai entrar na casa. Então, muitas pessoas que têm a cauda em Touro vivem essa assombração daquele que entra de maneira gatuna, sem fazer barulho,
e, de alguma forma, subtrai coisas que você considera muito valiosas. Não só coisas materiais. Você pode, às vezes, perder um amigo, perder uma profissão que ficou desatualizada e é obrigado a reformular sua vida. A experiência da perda ocorre em muitos níveis, né, Jubão? Isso. Essas forças conservadoras não dizem respeito só à realidade material. Dizem respeito ao modus operandi do ponto de vista emocional e uma forma de pensar, onde você vai tentar conservar a todo custo algo que já foi. Essa conservação é completamente contrário ao que o nodo te pede. O nodo pede impermanência, disponibilidade à transformação, disponibilidade à transcendência, permeabilidade, leveza. É completamente oposto à natureza taurina. Incrível. Então, esse indivíduo, se não souber trabalhar o seu eixo nodal, ele vai passar por cruéis dores da perda, da privação, da ausência. Como sobreviver à ausência de algo que você prezava muito? Você perde uma mãe que você é apaixonado. Você perde um irmão, um parente, um amigo de infância. E não há peça de reposição. Não dá para ir no supermercado e comprar outro. É a experiência da amputação, né? Que dureza, né? É uma forma de aprendizado, né? Pela dor, né? Tal como a doença. Outra forma. A posse excessiva não deixa de ser uma doença. Não. Se o seu ter não for o resultado final da sua qualidade de ser, se o seu ter for algo que você quer se apegar, você já está em situação de proximidade da UTI, especialmente com esse nodo. Especialmente com esse nodo sul. Isso vale para todo mundo, mas com esse nodo sul já mostra o ser que abusou do seu gosto pelo ter. Por um ter que perdeu a fluidez. Incrível, né? Então, ele precisa fazer um exercício de não se identificar tanto com as condições materiais. Porque ele vem cultivando essa identificação com o ter, ele confunde o ser com o ter, de certa forma. Ele transformou o seu ser no mundo físico e perdeu a realidade móvel que molda o ser, que permite que ele se transforme, que ele ganhe perspectiva, que ele se atualize. Ele se desconectou das forças que sedimentaram aquela construção no mundo físico. Forças vitais, né? Linhas de construção que podem muito mais facilmente serem moldadas, diferente daquilo quando você compõe, por exemplo, um patrimônio nesse plano. E é interessante que, às vezes, a aprovação de quem tem a cauda em touro é acumular de forma ilimitada. E, de repente, por um colapso econômico, não sobra nada. Já imagina, Jubão, você tinha muita coisa e, de repente, não tem nem casa para morar. Pior que isso, a pessoa vai escolher os amigos a dedo, né? Então ela reconhece os amigos pelo que eles têm também, não pelo que eles são. Então se cria todo um contexto de socialização que em todos os níveis preserva isso, né? A pessoa começa a criar pessoas que falam sobre aquilo, têm os mesmos medos, as mesmas inseguranças, ou seja, que reforça aquele modelo, né? Então é comum você encontrar caudas em touro aglutinada em sistemas, que quando você estuda astrologicamente, você vai ver uma confluência também, uma apreciação pelo culto ao touro. O bezerro de ouro. Em pessoa. Legal. Obrigado, Anjo Bom. Maravilha. Eu que agradeço. Olá, Gabi. Olá. Tranquila? Tranquilo. Maravilha. Obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês. Estava falando agora há pouco com o Ricardo, essa questão da adoração do bezerro de ouro.
E que ele comentou muito bem que, pela lei da atração, essas pessoas acabam se juntando. E só falando de viagem, de carro, de matéria, compra, vende, né? Você assistiu o filme O Lobo de Wall Street? Sim, Com Leonardo DiCaprio? assisti. Você acha que vale a pena recomendar esse filme para as pessoas que têm cauda em touro? Eu acredito que seja um filme importante, uma vez que demonstra o poder da posse sobre as pessoas e como as pessoas modulam as suas personalidades para agradar esse bezerro de ouro. E aí ver a sua vida totalmente em função disso, né? É importante a gente perceber que a gente vive numa época de muita abundância. Nesse momento no Brasil, na Terra, nunca se produziu tanta comida e mesmo assim a gente tem muita falta dela, por falta de distribuição e de coração, né? Então a gente tem problemas por causa da vileza humana. E isso é muito sustentado por esse pensamento de que você precisa ter e ter e ter. E que se você tiver, você é. Né? Engraçado que no inglês o verbo to be ele é ser e estar, né? No português ainda, graças a Deus, a gente tem as duas possibilidades. Aham. Mas no inglês é só to be. E isso se confunde na existência. Oi, Cris. Bem-vinda. Legal. Vamos fazer um trio aqui de meio de campo. Pode ser? Cris, você é ascendente touro. E você tem Vênus em Escorpião. Então, de alguma forma, você já tem uma forma de lidar com esse eixo se algum dia você encarnar com cauda em touro, por exemplo, porque o teu tema natal está te convidando a ir para Escorpião, não é isso? Porque o regente do teu ascendente está em Escorpião. Sim. Mas em que medida ainda, por ser ascendente touro, você se identifica com o seu corpo e fala, eu sou o meu corpo? Em grande medida. E aí, como é que você lida isso espiritualmente? Então, essa Vênus em Escorpião tem me ajudado, porque ela me convida a processos de dissolução. Então você, ao mesmo tempo que procura manter o corpo, a beleza, faz ginástica, dança, algo em você pede uma dissolução. Não só com relação ao corpo, na verdade, nem faço tanta ginástica assim. Hoje em dia eu já estou migrando mais pro Escorpião. O meu foco é mais a parte de estudos, de desenvolvimento espiritual. Ficou em segundo plano essa outra parte. Mas na questão de posses, de trabalho, filhos, todas essas questões que geram apego no mundo concreto, a Vênus em Escorpião frequentemente me convida a soltar, a abrir mão, a dissolver, a transformar. Isso tem sido notório no curso da minha vida. Então, a cauda em touro tem esse problema, né, Gabi, né, Ricardo, né, Cris? Forte aderência ao comodismo, ao continuismo, ao conservadorismo e um desejo tenaz de manutenção das condições reinantes, das condições que já estão estabelecidas. E isso vem se perpetuando durante muitas vidas. Maria Gabriela, como é que é o seu lado conservador? Ele existe, eu não posso negar. Vejo ele com bons olhos, porque não é um conservadorismo que almeja conservar tudo, mas sim aquelas coisas ou valores que são importantes e são essenciais para a manutenção da civilização. Por exemplo, valores como a beleza, como a bondade, a verdade, a transcendência de Deus. Todos esses valores me interessam. Então, não é um conservadorismo político, é um conservadorismo cristão. Bonito. Anjo bom, você casou há quanto tempo? 10 anos? Vamos arredondar. 10 anos. Desse casamento vieram quantos filhos?
2. Algo mudou em você após a constituição da família que te tornou, digamos, mais conservador, mais voltado para o cuidado dessas pessoas? Eu procurei, dentro de mim, no meu modus operandi, refinar a qualidade do meu como. Porque, eventualmente, essas pessoas que você se aproximam acabam correndo o risco de ficar com o seu quê, né? Com as coisas que estão à nossa volta, com o que diz respeito ao mundo material. E para que eu não os amaldiçoe, procuro afinar o meu como eu cuido, como eu recebo, de onde vem a fonte daquilo que eu realizo como trabalho, para que essas forças abençoem aqueles que eventualmente se apropriem daquilo que temporariamente eu administro. É mais um modus operandi, né? Eu tenho valorizado demais a atuação no modus operandi, nas forças que fazem com que as coisas aconteçam nesse mundo. Eu acho que elas têm um fator, do ponto de vista hereditário, invisível, que acompanha aqueles que ficam na posse daquilo que é matéria. Tenho me esmerado aí. Que legal. Cris, você que tem ascendente touro, já constituiu família? Claro, tem a família ainda, tem os filhos. Esse ascendente touro, quando essa estrutura, por exemplo, familiar, ela é uma estrutura que se desestrutura, que enfrenta a situação de ruína, que é o arcano a torre do tarô. Como que um ascendente touro, e que recado que você dá para as pessoas que têm a cauda em touro, lidar com a ruína daquilo que para você é tão caro, que você às vezes demorou tanto tempo para construir e que apostou todas as suas fichas? Como lidar com isso, com essa surpresa? No meu caso, eu sou um pouco estranha, porque eu tenho esse ascendente em touro e a lua em aquário, ou seja, uma lua num signo fixo, uraniano, e que faz quadratura natural com esse ascendente. Então, em mim existe um conflito. Do mesmo jeito que algum lugar dentro de mim acha correto e buscaria essas forças de conservação, de ter os filhos sempre perto e tudo mais, tem um outro lugar que puxa, fala, não, eles precisam se libertar de você, eles precisam se emancipar, ter autonomia na vida, tocar a vida deles longe. Então, nesse quesito família especificamente, porque touro é muito apegado à sua cria, depois que você tem filhos no mundo, existem essas duas forças. Para completar, eu tenho o Urano, que é o dispositor da lua em aquário, na casa 5, que é a casa dos filhos. Então, a minha casa dos filhos está Urano lá, querendo a libertação deles. Então, se eles estão se sentindo bem, livres, autônomos, e mesmo que seja longe de mim, eu acho até melhor e fico com o meu coração em paz com isso. Mas quando tem algum problema, essas forças conservadoras começam a brigar. Se eles não estão muito bem, falam, puxa, eles podiam estar aqui perto, eu podia estar cuidando deles. Então fica aquele conflito interno. Mas você não chega a padecer da síndrome do ninho vazio? Acredito que não. Ótimo. O estilo de vida arcaico, jurássico, acúmulo de modos obsoletos de viver e buscar paz e felicidade. A ideia de paz e felicidade no mundo que a gente vive está muito associada à qualidade de vida e a qualidade de vida ao poder aquisitivo. Como é que vocês lidam com isso? O poder aquisitivo é fundamental para vocês? Ou vocês aceitariam, por um período de vida X, viverem só com o mínimo necessário? Gabi. Eu vejo que a gente tem que pensar que essa paz e a felicidade que é promulgada nos dias atuais é uma armadilha de escravização. E nós deveríamos buscar um modo de vida mais modesto para o que a gente come, como a gente se veste,
como a gente compra as coisas para dentro da nossa casa, se a gente compra comida de verdade ou se a gente compra coisa plastificada. Isso tudo define, sim, um modo de vida mais modesto ou não. Antigamente, as famílias eram mais numerosas e os pais, eles podiam ter 5, 6 ou 7 filhos e todos eles iam ser alimentados e estudar da maneira que pudessem. Hoje você fala, não, eu vou ter só um filho ou só 2 filhos porque eu tenho que dar a melhor educação para eles. E eu vou dar para o meu filho, escuto muito isso de amigos meus, eu vou dar para os meus filhos aquilo que o meu pai não deu. E muitas vezes esquecem de dar para os filhos aquilo que o pai deu, que é limite, que é amor, que é tempo, né? É tempo com qualidade. Então, eu vejo que não adianta você transformar tudo em valores financeiros. Escolas caras, curso de inglês, intercâmbio, carro, faculdades caras, cursos e clubes, se você não der aquilo que é essencial para uma criança crescer de maneira sadia, que é o carinho, o afeto e o tempo de qualidade. Então, eu acredito que hoje nós deveríamos fazer uma propaganda aqui para que as pessoas pudessem ter vidas mais modestas e com valores mais cristãos, verdadeiramente cristãos dentro de suas famílias e mais humanos. Obrigado, Gabi. Maravilha. Então, a cauda em Gêmeos, a cauda em Touro, como o Touro recebe a Lua de forma muito forte e pesada, densifica a Lua e a Lua governa a mente. Isso, por tabela, engessa a atividade cognitiva, o raciocínio, que fica, como a gente diz, bitolado. Então, essa mente engessada em critérios preconceituosos e impermeáveis. Como é que fica, já que você é neurocirurgião, Ricardo, como é que fica uma mente que engessa suas redes neurais, suas sinapses, e os caminhos, os circuitos elétricos ficam unilaterais? É como se só tivesse uma via para percorrer. É como se todo dia você saísse da sua casa e ir para o trabalho e só fizesse um caminho. Se você pegar outra rua, você fica completamente perdido. Como é que fica o destino espiritual de uma pessoa que se permite engessar de tal maneira? É curioso, né? Porque voluntariamente a pessoa não se disponibiliza a uma diversificação, a uma mudança, a uma transformação. Ela está fixa na sua própria estrutura mental. Então existem recursos da própria natureza que, na medida em que você não quer mudar, acontecem com a pessoa. Simbolicamente, a gente pode falar que a perda de memória é um recurso dessa natureza. Às vezes, para que a pessoa possa se transformar, imagine uma pessoa que chegou no limite da sua capacidade, do seu potencial, do exercício dos seus teres, mas que insiste em manter um padrão funcional antiquado, que já não serve mais do ponto de vista evolutivo. A própria natureza cuida em ajudar a que a pessoa esqueça. Quanta gente eu não tenho recebido hoje no consultório, Oswaldo, dizendo que está com problema de memória, com problema de esquecimento. E quantas vezes a gente pergunta para elas por que ela quer resgatar a memória dela, e elas falam, para continuar minha vida, que é uma vida de mesmice. Então, por mais que tenha um processo neurodegenerativo progressivo, de perda de massa neuronal, eu tenho desconfiado que essa perda de memória, ela tem a ver com algo que é profundamente curativo. Já que a pessoa não se esquece, já que a pessoa não abre mão, já que a pessoa retém em todos os lados, ela precisa se esquecer de algo. Até de si. Até de si própria. Porque não é mais aquilo. E já que não é feito de modo voluntário, involuntariamente ela começa a esquecer. Eu só quero fazer uma correção no seu depoimento. Vamos. Que é uma correção estatística, que na verdade o número de pessoas que iria ao consultório é muito maior, é que mais da metade esqueceu que tinha hora marcada. Exatamente, é o que acontece.
O medo do infortúnio solapa a paz de espírito. Doutora Cris, como é que você lida com azar? Entre aspas. Como é que você lida com, puxa vida, eu apostei tanto nesse navio e ele afundou? Lidava muito mal, antigamente. Depois de tanto afundar alguns navios na minha vida e estudando a filosofia Rosa Cruz, outros autores importantes aí, espiritualistas, encaro meio como o Anjo Bom descreveu aí numa das aulas de nódulos lunares. Uma oportunidade que o destino está te dando para você mudar a rota. E hoje você, se acontecer uma surpresa na condução da sua embarcação, isso pode comprometer ainda a sua paz de espírito? Compromete, porque um problema do ascendente em touro muito, muito grave é que ele tem horror ao sofrimento próprio e dos que ele ama. Então, esse medo de sofrer é de tirar o sono. Provavelmente, então, para quem tem a cauda em touro, é mais pesado ainda. Acho que sim, né? Cauda é mais pesado do que ascendente. Avara e grudenta possessividade. Maria Gabriela, você é uma pessoa possessiva e mandona. Sim. É isso? Sim. Em que medida isso ajuda ou atrapalha a tua vida? Sempre atrapalha, né? Porque o que a gente aprende é que a gente deveria ter fé, esperança e amor. E deixar os acontecimentos acontecerem. Sem a gente achar que a gente é dono deles. Ou controlar todos. Exato. Ou a gente quer controlar as variáveis, né? Como se fôssemos pequenos deuses. O Fausto, o Mefistófeles fala, né? Vocês são pequenos deuses, né? Mas é o que eu sou. Então, existe uma teoria, existe uma espiritualidade, essa é uma questão que sempre ocorre, né? Se nós conseguimos viver aquilo que nós falamos aqui no canal, a gente exercita quando a gente pode. Nem sempre conseguimos. Tem hora que nós vamos falhar. E para mim, por exemplo, tentar controlar a vida das pessoas que eu amo é como se eu tivesse o poder de garantir que ficasse tudo bem com todo mundo sempre. Você não é tão possessiva em relação ao dinheiro, mas você é possessiva em relação às pessoas. Sou possessiva em relação às pessoas. Dinheiro eu nunca liguei, nem coisas. Tudo que é meu é dos outros, assim, eu sou muito generosa. Mas você não emprestaria seu marido? Não. Não emprestaria meu marido e também acho que tenho aquela coisa assim, se eu puder falar tudo o que eu penso para aquela pessoa, ela vai poder pensar melhor sobre o que ela vai decidir melhor. Então eu sempre acho que a minha opinião é importante para minha irmã, para o meu sobrinho, e não é, né? De fato não é, né? A gente deveria aprender a esperar no bom sentido e entregar no bom sentido também. Tem alguma coisa do teu ser, Ricardo Leme, que você identifica como avarenta, grudenta e possessiva? O meu ser tem uma questão, não tanto com a possessividade, senão com que são questões muito densas, né? A minha questão é muito mais com o desperdício, sabe? Com essa palavra que o japonês ganha, motainai. Essa coisa de desperdiçar me incomoda. Eu acho que a ideia do ter é alcançar a excelência no princípio administrativo. Se você administrar bem aquilo que lhe é possível, enquanto fonte do seu trabalho, enquanto que a vida te premia, não falta. Tem uma mágica aí. Que também não é aquela coisa de porque você vive em excesso, você não precisa atuar, né? É um acordo que você faz. E eu gosto muito a despeito de ter condições materiais, não abusar delas, não lançar mão.
viver como se não tivesse. É uma coisa que não sei se me tranquiliza ou se é uma prova que eu me autoimponho, né? Ou uma crença limitante. Uma crença limitante. De maneira geral, me sinto muito limitado. Então, quando eu realizo essa experiência de limitação voluntária, eu me regozijo num exercício do poder ou de autocontrole, né? E até de não abusar da vida. Porque isso também é muito em função de uma reverência àquele que a vida tornou impossível vivenciar ou gozar das coisas como eu posso gozar. Eu acho que é uma forma de respeito. Uma vez que aquilo não é imprescindível, que eu realize o gozo, para que fazê-lo, né? Porque tem, porque sobra. Não, às vezes é uma forma diferente de oração, né? De reconhecer que o outro não tem e guardar algum grau, se é que isso não é uma falsa humildade, de castidade em respeito ao outro. Alguma coisa assim, né? Legal. Cris, você teve muitos namorados, né? Não. Para de ser escandalosa. Tive nada, muito poucos. Pouquíssimos. Me parece que nessa história depravada do seu passado, de muitos amores, há uma predominância do eixo touro-escorpião neles, né? Leão, os signos fixos sempre vão atrás de você. Porque a sua casa 7 é fixa. Não vem com essa carinha, não, de ingênuo. E eu não sinto que você seja uma pessoa possessiva. Entretanto, você atrai pessoas possessivas. É como se você atraísse pessoas com cauda em touro. Como que é namorar ou casar com homens muito possessivos? Eu ignoro essa possessividade. Eu finjo que não existe. Olha que safado. Eu tenho lua em aquário. Ela tem lua em aquário. Ela fica saltitando assim. Você acha divertido? Eu acho divertido. É que nem no filme Pobres Criaturas, né? Os seus namorados são que nem um advogado. Eu dei muita risada naquele filme. Recomendam, assistam, Pobres Criaturas. Você quer ver homens sofrendo de ciúmes? Veja esse filme. Então os seus namorados são mais ou menos os namorados da Bella Baxter, né? E a Bella Baxter se diverte. Não, ela não se diverte, ela só segue para fazer o que a consciência dela manda, o que o desejo interior dela pede. E o que você recomenda para as mulheres lidarem com homens muito possessivos? Ou namoradas possessivas? Leveza, tem que brincar, se for levar a sério, fica louca. Leveza? É. Legal. Então, por uma cauda pesada... Carta mago do tarô. Para lidar com o que é pesado, o antídoto que é a leveza. Leveza. Olha que bonitinha. A mente mesquinha pode cegar e negar acesso às verdadeiras riquezas espirituais. Então, aquela pessoa que tem muito na vida, mas é pobre de espírito. É assim, Maria Gabriela? Exatamente. Você conhece bastante gente assim? Bastante gente. Já que você tem lua em escorpião, você deve conhecer muita gente pobre de espírito. Conheço. Pessoas que, mesmo vivendo em situações de muita riqueza material e bonança e não saber o que é falta, não reconhecem o reino dos céus. Acreditam que isso é uma besteira, uma bobeira, que a vida é uma viagem do berço ao túmulo. E isso é muito preocupante, porque às vezes essa pessoa, a quem foi muito dado, muito lhe será exigido, não percebe realmente qual é a missão de vida dela. E às vezes vai perceber numa hora trágica. Às vezes é tarde demais, né? Às vezes é tarde demais. Limitada e cimentada a neuroplasticidade. Ricardo Leme, você é neurocirurgião. Conta pra gente quais são os problemas enfrentados por quem, com a idade, vai tendo uma visão bitolada, unilateral, sedimentada, praticamente um edifício monolítico, na forma de lidar e encarar a vida. Você acha que necessariamente essas pessoas vão desencarnar como se fossem sacos de cimento?
Claro, ué, não tem outro jeito, elas estão fazendo essa escolha, né? Na medida em que a pessoa não consegue mais mudar, veja, não quer dizer que as mudanças deixam de ocorrer. As mudanças acontecem em vários níveis, em vários planos. E se você não se adequa a essas mudanças no plano material, se você não trabalha como você está propondo neuroplasticamente, o que é trabalhar neuroplasticamente? O que é neuroplasticidade? Imagine que você esteja no meio do mato. E você já caminhou no meio do mato, você sabe que você tem que abrir uma picada, né? Você vai com o facão cortando a picada, né? Então você vai fazendo o caminho. Às vezes o caminho já está feito, as pessoas pisaram, o mato fica meio já cortado do lado, fica pisoteado. E o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é quando você chega no fim da picada. Porque é no fim da picada que você precisa realizar um movimento para prosseguir no caminho. E a pessoa que só conhece aquele caminho e, portanto, nunca foi além dele, só lhe cabe retornar. Então ela começa a viver do quê? De memórias passadas. Ela se lunariza. Porque você falou bem, a Lua é um dos regentes da mente, mas da mente subconsciente. Da mente que mostra todo aquele passado armazenado na forma de memória. Agora, se ela deixa de abrir uma picada, ela deixa de levar a sua mente a um funcionamento mercurial, ou a possibilidade de um funcionamento netuniano, que é a mente consciente mercurial, a mente supraconsciente netuniana. Então, a menos que você abra a picada... E não fique falando, é o fim da picada? Não fique falando. Porque a pessoa que fala é o fim da picada é a mesma pessoa que vai ficar sem memória. Porque o que é a memória que a pessoa lunarizada vai ter enquanto lembrança? A memória da infância, né? Quando eu era pequeno, quando minha mãe, quando meu pai... E é curioso, porque essa memória não apaga. A pessoa acredita que a memória, a capacidade de memória, é justamente essa lembrança do passado, que a memória, por ter esse sistema de deposição em casca de cebola, ou seja, aqueles fatos que foram vividos num passado muito distante, eles ficam muito bem consolidados na memória. Como a memória é uma casca de cebola, os fatos adquiridos recentemente ficam na casca mais superficial da cebola. E a pessoa que chega no fim da picada e está indisponível a abrir novas picadas, novo caminho, se arriscar na densidade da mata, ela deixa de qualificar esses tecidos superficiais da casca de cebola e passa a se nutrir de uma pseudo-memória, que são aquelas memórias do passado, que você vê que mesmo numa pessoa com um quadro de demência, quando você conversa com elas, elas retêm aquilo em detalhes riquíssimos. Então, o filho do paciente chega falando, doutor, ele não lembra nada recente, mas o passado ele lembra tudo direitinho, como se fosse uma vantagem evolutiva. Um passado que já não é, a partir do qual ele não consegue compor e explorar uma nova picada, se transformou num labirinto dentro do qual ele ficou preso. Ele ficou preso dentro da própria lua. Que loucura. De um passado que ele deveria usar como substância ou como know-how para prosseguir na abertura de picadas. Né? Então acho que esse é um conselho, um segredo, algo interessante a se considerar. Estou abrindo picadas nesse momento ou estou simplesmente querendo garantir as picadas que eu já abri? Na minha vida, eu estou andando por picadas conhecidas ou estou no fim da picada? Porque quando eu estou no fim da picada é o momento mais interessante para que a neuroplasticidade aconteça. Se eu me intimido com o fim da picada, eu caminho para a demência, de me alimentar do que já foi. Então eu fico saudoso, eu acho que o outro tempo era melhor que esse, e eu deixo de viver esse tempo. Você vê, é uma forma de estar, né? Olha, se apegar ao passado ao ponto de negligenciar completamente o presente. Isso. Cris, você acha que você consegue se libertar, já que na tua ancestralidade o signo de touro é forte? Envolve familiares, pai, mãe. Teu pai é ascendente de touro, tua mãe tem sol em touro, você é ascendente de touro. Você acha que você tem um karma familiar no sentido de tornar mais leve, como disse o Anjo Bom, como disse a Gabi, tornar mais leve essa bagagem arcaica?
jogar fora a roupa que não presta mais, dá para o brechó? Sim, e principalmente no que diz respeito às formas de viver e às formas de encarar a vida e a realidade. O caminho é essa neuroplasticidade, abrir novos caminhos, inovar, meio que fazer às vezes do avesso do que foi feito. A tendência é repetir, muito forte, mesmo que seja em pensamento, mesmo que eu não materialize isso em atos, passa muitos pensamentos de querer repetir os padrões. Mas, como de novo, a lua em aquário me favorece nesse sentido de arrojar, de querer novos caminhos diferenciados do que foi traçado por eles. Legal. Medo congelante. Você não tem cauda em Touro, mas tem Júpiter e Lua em Escorpião. Então esse eixo Touro e Escorpião é forte em você, Maria Gabriela. Você já teve situações na vida de medo congelante? Sim. Como que é isso? É você, por medo, não conseguir nem pensar e nem agir, né? Principalmente aqui nessa região, a parte abdominal fica gelado e você sente um gelado por dentro. E é horrível, porque eu tenho Saturno regente de mapa, eu sou ascendente Capricórnio, eu tenho Saturno no alto do céu, em Libra. Então, meu Saturno é regente do mapa. Então, o medo congelante é algo que eu entendo. E passando por isso, que não foi uma coisa que eu passei por isso muito cedo, eu passei por isso adulta, e reconheci esse sentimento, me deu uma condição de ser muito misericordiosa com as pessoas que têm ansiedade e pânico. Porque eu entendi o que aconteceu. Legal. Então, você transformou o veneno em vacina. Exato. Então, quando eu sei que está acontecendo isso com alguém, parece que eu sei falar com a pessoa e a pessoa entendeu o que eu estou dizendo e eu entendo o que ela está sentindo. Legal. Legal. Cris, você ainda, com essa idade avançada que você já tem... Calma, Cris. Não fica bravo. Você sabe que eu consigo te provocar. Você ainda tem obsessivas preocupações com danos e fracassos em relação a você, seus filhos, sua família, futuro, etc? Ou você já conseguiu se desapegar completamente e confiar 100% em Deus? 100% não. Ainda fico preocupada. Então, a sua confiança em Deus depende do saldo bancário ainda. Não é questão do saldo bancário. A questão é preocupação de novo com sofrimentos, né? Para Touro é insuportável você pensar em ver os outros sofrerem. E imaginar que a sua velhice pode ser sofrida, algo Mas assim. você entende que a dor do outro é um tipo de fracasso? Você que não cuidou bem, você que não fez a sua parte, como é que você lida? A pessoa está sofrendo, um filho seu, seu irmão, seu pai, não importa, alguém que você gosta, seu marido, mas é o karma dele. Ele tem que passar por aquilo, faz parte do crescimento dele. Você não tem culpa nenhuma direta. Mas não é nem questão de culpa. A questão é que, por exemplo, no meu caso, o regente de Touro, que é Vênus, está em conjunção com Netuno na casa 7, que é o outro. Então, meio que eu sofro o sofrimento do outro. Eu fico, às vezes, acordo de noite sofrendo o sofrimento do outro. Não é... Eu entendo tudo isso do ponto de vista lógico, o papel do sofrimento. O sofrimento tem um papel na nossa evolução. E a hora que você vê que o sofrimento faz sentido, essa dor, ela é atenuada, mas ela não deixa de... Você não deixa de sentir, de vez em quando, essas dores. Como se você estivesse no lugar do outro. E o que é fracasso para você? Fracasso é o fracasso do ponto de vista de evolução espiritual. Para mim, hoje em dia, uma pessoa está fracassando se ela não está sabendo levar a vida com leveza, com fé, com confiança, com um caminho em direção a Deus, que ela está perdendo a conexão com o divino, se ela não crê em Deus. Isso para mim é fracasso. Então você fica mais temerosa de danos espirituais que danos materiais? Com certeza. Legal. Anjo bom, você não tem
a cauda em Touro, mas você tem a Lua em Capricórnio, que tem alguma semelhança, no sentido de conservar aquilo que você acha importante. Você tem pavor de desperdício, por exemplo, uma coisa que te incomoda muito. Não é pavor, mas te incomoda o desperdício, né? Que é uma coisa tipicamente capricorniana, saturnina. Sagitariano normalmente não está nem aí com desperdício. Então, pavor de situações imprevistas e prejuízos erosivos. Se você percebe, por exemplo, que na sua vida tem um escoamento, uma hemorragia material, um desperdício que não é você que causa, mas alguém próximo de você, e que de alguma forma interfere na sua vida, até na sua economia, como é que você lida com isso? Fecho o ralo. Fecho o ralo e podo as arestas, né? E precisa ver com clareza no que isso implica. Porque se esse prejuízo não vem a partir de um modus operandi meu, envolve outras pessoas. Então é importante que se desenvolva algum grau de discrição para que isso não soe ofensivo para o perdulário. Quem é o perdulário? É aquele que usa de forma descuidada aquilo que não foi delegado a partir dos próprios esforços. Porque uma coisa é conhecer o valor daquilo que você realiza, né? Outra coisa é você compartilhar o valor por sorte, né? Existe a fortuna e existe a conquista pela força, né? Maquiavel diz do problema do administrador ou do rei que adquire um reino por fortuna ou pela força. Maquiavel é bem claro quando ele mostra a vulnerabilidade do rei que adquire o reino por fortuna e da fraqueza desse rei. Então o rei que conquista um espaço, e isso não precisa ser um castelo, mas pode ser uma vida de paz, a partir dos seus próprios esforços, a partir da sua própria oração, a partir do seu próprio entendimento de mundo, conhece o valor subjacente àquilo. E quando você observa um descuido daqueles que estão à sua volta com esses valores, é interessante que você, como administrador, advirta, né? Faça uma advertência. E essa advertência eu entendo como sendo fechar o ralo. Legal. Estancar a hemorragia. É isso. A outra forma seria abrir mais a torneira e achar que está tudo bem. Legal. Excessiva lentidão é uma espécie de marcha lenta, principalmente para aceitar novidades. E retardo obstam, ou seja, criam obstáculos às demandas evolutivas. Então a cauda em Touro pode, no final das contas, indicar que a pessoa no final da vida vai estar pior do que quando nasceu, porque andou para trás. Voltou tanto, até para vidas passadas, até para estudar a sua árvore genealógica e até Adão, para descobrir quais são as suas raízes, qual é o karma familiar, a constelação familiar, e a pessoa fica presa nisso a vida toda. Só nas questões domésticas, pessoais e materiais. É um perigo. Ou mesmo se está paralisado, aquela paralisia, eu estou estacionado aqui, não fui nem para frente nem para trás, é uma ilusão. Quem está parado está dando marcha ré. Vou fazer uma pergunta terrível para você, Maria Gabriela. Pode fazer. O karma familiar que você herdou pode empacar sua evolução? Pode. Eu acho que o risco faz parte do jogo. A gente tenta que não empaque, a gente tenta ser solução e não problema, né? Mas a gente não tem como garantir isso. A nossa firmeza de propósito ainda, devido a gente ainda a gente está dentro das contingências. É muito difícil não viver dentro das contingências. Então, se você vive isso, é porque você se importa. E isso faz com que você esteja sempre em risco pelo outro. Porque a família, ela foi dada pelos anjos do destino, que dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Então, naturalmente, não é legítimo virar as costas para a família para
defender uma vida espiritual. Isso não seria legítimo, porque você estaria traindo uma programação dos anjos do destino. Então não é por aí. E se você ama de verdade, você está em risco, junto com qualquer um deles. Mas você não corre o risco de carregar karma que não é seu e tentar interferir em vidas na qual, ou sopas onde a sua colher não cabe? Por exemplo, no livro Espelho do Espelho, do Michael Ende, o segundo conto é sobre uma pessoa que ela tem uma missão a cumprir, ela vai em busca do ser amado, e ela carrega consigo uma manta imensa, que está associada à cerimônia de bodas. Só que no caminhar em direção a essa pessoa, ela vai permitir que um monte de gente coloque peso, Sim. até fogão de ferro, um monte de lixarada, Sim. até o corpo de um animal morto. Sim. A gente não corre o risco de, quando se importar muito com o karma das pessoas, exageradamente, ficar comprando problema que não é nosso? Sim, e a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a isso, sem esquecer que o Cristo carregou o karma do mundo e carrega até hoje, sem ser responsável direto. A gente tem que ser cuidadoso, por quê? Porque nós temos que continuar sendo solução. E se a gente se deixar aterrar pelo problema do outro, a gente passa a ser problema tanto quanto ele. Então, existe uma necessidade de enfrentar junto com o outro, principalmente membros da família, cumprir as nossas responsabilidades. Isso quer dizer que você tem que cuidar dos seus pais e dos seus filhos, não tem como fugir disso, né? E existe também a necessidade de ser cuidadoso para você não se tornar um problema. Porque no caso desse ser que fica preso a esse labirinto, ele fica e ele se torna parte do labirinto. Ele não se torna mais um ser capaz de sair desse ambiente e iluminar desde fora aqueles que estão dentro. Então, até quando a gente adere à sombra por coitadismo, por vitimismo, por carência? A carência normalmente é a força que nos aterra muito e nos impede de ir adiante. Então a gente tem que ser cuidadoso. Existe o risco? Existe. Se você está no jogo, existe o risco. Mas você precisa ser cuidadoso e vigilante. Legal. Nós somos obrigados a evoluir, Anjo Bom? Tem outra alternativa que não seja evolução? Você pode se negar à evolução. Você pode ser um ser da negação. Existem forças de negação. Mas você vai pagar um preço. São acordos, né? Todo acordo que você faz é como um empréstimo no banco. Você está emprestando força vital para direcioná-la de uma certa forma, que você está escolhendo. Você continua escolhendo. Você pode se negar. Tem seres da negação que estão fazendo um belo trabalho de atrito, né? O Berto Roden, nessa obra As Estratégias de Lúcifer, vai contar uma história nesse sentido, né? Onde Lúcifer encontra um avatar. Um avatar são esses seres que são da realidade celeste que descem à realidade humana. E na conversa deles, Lúcifer ele começa a achar aquela pessoa estranha e começa a observar e tentar de todos os modos demovê-la da sua forma de ser, né? Inclusive tentando a forma como ele define como amor próprio. A pessoa define o amor próprio, mas ele fala que ele usa esse amor próprio para servir ao outro, não para si mesmo, não é o culto a si mesmo. E num determinado momento, Lúcifer encontra dentro do seu reino, que é a Terra, esse ser operando a sua vida, numa situação onde ele serve àqueles que Lúcifer sabe são menos que o próprio avatar. A presença daquele ser faz com que Lúcifer se sinta extremamente desagradável por dentro. E ele precisa se retirar daquele espaço, né?
Ou seja, você não é obrigado a evoluir. Mas a vida, para quem se nega a evoluir, ela pode alcançar um ponto de insuportabilidade. Tudo pode se tornar, num determinado modo, tão tedioso e desagradável que a pessoa caminha para um lugar onde ela tende a desenvolver a ideia de tirar a própria vida. E se ele não tiver essa coragem, essa pessoa vai tentar tirar a vida daqueles que estão à sua volta, desencorajando, mostrando tudo que não presta, mostrando que nada vale a pena. Porque isso também é um ato de covardia de outra forma. É um negativista. É a via negativa. Isso. Cris, você tem uma certa tendência a estacionar nos degraus da escada evolutiva? Você se considera um ser empacado em alguns degraus? Sim, tem alguns degraus que, na hora que eu vejo, entra ano, sai ano e eu estou no modus operandi similar. E o que você tem feito a respeito para sair do degrau e ir para cima? Você acredita em evolução? Né? Sim, olha, é um exame de consciência, a gente tem feito aquele exercício de retrospecção, faz parte dos exercícios da filosofia Rosa Cruz, e durante estudos se toma consciência. Então, assim, o primeiro passo é tomar consciência de que esse estado empacado em alguns setores está acontecendo. O segundo passo é você, no seu dia a dia, buscar corrigir pouco a pouco, porque tem coisas que a gente carrega de vidas aí que não é de uma hora para outra que você vai corrigir. Eu acho que só de desenvolver um olhar, uma autocrítica e uma predisposição a fazer diferente, mesmo que você ainda cometa erros, eu acho que já é um caminho evolutivo já. Você acha que você presta atenção bastante em você para não ficar repetindo o modelinho da escada? Então, eu presto atenção, mas às vezes eu repito, mesmo prestando atenção. É uma coisa meio que involuntária, a hora que eu vejo já foi. Há um automatismo. Há um automatismo, não é nem só nos atos, é no pensar, no sentir. Incrível, né? É. Impressionante. Então, Anjo Bom, a pessoa que perde o fluxo da subida da escada no ritmo evolutivo, ou para no degrau, ou desce, ou atrapalha quem quer subir, qual é o preço kármico? Você não quer subir e atrapalha quem quer subir. Que saco! Como é que funciona isso? O preço kármico é a paralisia. Ele não está interrompendo o fluxo? Tá. E ele se vê ativamente realizando essa experiência, né? Interromper o fluxo faz com que ele pode ser divertido para quem está interrompendo o fluxo, mas às vezes atrapalha quem está em volta. Um sinal, por exemplo, pode ser uma leve prisão de ventre. Uma prisão de ventre é uma paralisia intestinal, né? Ou seja, ele está com os pensamentos presos. Isso. Porque intestino e cérebro funcionam muito alinhados, mercurialmente alinhados, né? Você aconselha a tomar laxante e plantar bananeira? Olha, isso é uma saída bem simbólica que você está propondo, hein? Olha, se você está com o intestino preso, primeira coisa é pensar como você está se alimentando, né? Segunda coisa é pensar como você está se relacionando com o ter. Em todos os níveis, principalmente no sentimento, né? Em termos de mágoas, ressentimentos. E em última análise, a forma como você pensa. Porque se você pensa paraliticamente, nada como as suas funções mercuriais se paralisarem também. Então toda paralisia no corpo, mesmo que seja temporário, como uma obstipação intestinal, ela pede um exercício simbólico de rever como eu estou na vida. E o entupimento das artérias? Pior ainda, porque o entupimento das artérias mostra um retardamento no exercício espiritual máximo. Porque Caramba. O sangue é justamente esse veículo a partir de onde tudo acontece, né? É o ouvido do espírito, é a lousa do espírito, são os olhos do espírito. Então, quando essa via por onde o sangue circula não é abençoada por esse sangue, ou seja, quando os vasos estão entupindo, quando eu estou tendo trombose venosa, quando eu estou tendo arteriosclerose, eu preciso repensar, minimamente na alimentação, mas maximamente no espiritual. Por que esse sangue não está fazendo esse trabalho
bem na sua região de maior proximidade, né, que são os seus trilhos. Então, por mais que isso possa ter uma consequência medicamentosa, e tem, porque são situações em que a pessoa precisa ser medicada, é muito importante que ela se medique espiritualmente, para que a partir do sangue a cura aconteça. Bonito. No veículo. Né? Se medique espiritualmente. Gabi, já teve momentos na sua vida que a vida perdeu o fluxo? Sim. Como é que você lidou com isso? Eu dei um chilique, né? É lógico, quando as coisas não acontecem como eu quero, a gente faz o que? A gente chora, a gente faz auê, a gente esperneia. Eu já tive vários momentos de lidar da pior maneira possível. E tá tudo bem, porque você tá aprendendo, né? Então, hoje eu percebo que todas as vezes que eu entro em alguma crise, isso é tão legal, eu saio melhor dela. Então, é o que eu percebi, que hoje quando eu vejo uma crise, lógico, a gente se chateia, se paralisa em algum momento. Aí, dali a pouco, eu começo a pensar o que aquilo pode me ensinar, por que eu tô vivendo aquilo, e aí eu aprendo alguma coisa nova, ganho algum outro superpoder. Mas ficar parado no degrau da escada chorando, qual é o tempo máximo que a gente deve dar para essa choramingação? É muito relativo, mas eu acredito que seja importante dar a esse choro uma possibilidade de fluir, porque essa hemorragia branca que sai da gente também ajuda, né? Mas que não seja exagerado. Você não pode ficar chorando pela mesma coisa durante muito tempo, né? Isso é um apego. Isso é um apego. Então, eu acredito que o choro, ele tem que acontecer. E ele tem uma grande possibilidade de servir como aquela água que molha a alma da gente para fazer nascer as coisas novas. Então, prender o choro é muito triste. Então, deixa chorar, chora. Chora o quanto você precisar, mas não fique chorando pelo mesmo motivo durante muito tempo. 24 a 48 horas. Obrigado, Cris. Ela pôs o limite para ficar no degrau da escada chorando. Então, a cauda em todo sustenta a atitude mental pesada e dura, que tende ao negativismo ou ao pessimismo. Ó vida, ó que crueldade. Ó céus. Oi? Ó céus, ó vida. Céus. A economia vai mal, os impostos aumentam, as multas no trânsito estão acabando comigo. E é uma reclamação que não termina mais, porque o bolso está doendo. E se dói o bolso faz quadratura com o coração. Dói no bolso, dói no coração. Incrível. A nossa anatomia, né, Gilbon? A anatomia oculta é maravilhosa. Você faz cirurgia de bolso? Faço. A cauda em touro pode densificar tanto a alma que inviabiliza o caminho espiritual. É aquele que para ou vai para trás. É um candidato a ir morar na Lua. Imaginou, João, você ir morar na Lua? Que tipo de gente você vai encontrar lá? Você reclama do seu vizinho aqui. Imagina o vizinho da Lua. Segundo Steiner, o humano na Lua só evolui até 7 anos de idade. Meu Deus. Uma coisa estranha, né? Chocante. Tarefa magna de cauda em touro: canalizar a poderosa concentração de forças para produzir o movimento, porque o signo seguinte a touro qual é? Gêmeos. Então, touro precisa aprender a se movimentar no pasto e conhecer inclusive outros pastos com outras gramas. Mas não movimenta, você vê, passa nos pastos tudo parado. E imagina o touro que tem cauda em touro. É o touro sentado. Esse É o touro sentado. Precisa botar fogo no pasto para ele andar. Isso. E como é que você produz movimento na sua vida, Maria Gabriela, se você é tão apegada à sua família e ao trabalho da família? Eu produzo, eu crio,
Eu crio as coisas, eu gosto de ler, eu sempre fui muito imaginativa, então eu tenho uma vida interior muito Boa! sadia. O teu assim. movimento é interno. Tudo para mim tem vida. Legal, bonito. E eu nunca me sinto só, porque para mim tudo tem uma expressão de Deus. E isso para mim é movimento puro. E você, Cris, você recomenda a quem tem touro forte, cauda de touro, a dança? Muito, muito. Porque para você dançar de verdade, você precisa primeiro dançar dentro de você, para que uma dança legítima se expresse. E você, no que dança fora, você materializa, isso se faz carne. Então é uma forma muito legal de colocar em movimento físico esse movimento interior que a Gabi está comentando sabiamente aí. E é onde você aprende a direcionar suas forças internas, numa expressão externa. E junto com a sensibilidade, porque para você dançar de verdade, você precisa escutar de verdade a música, entrar em ressonância com ela, e criar uma relação com a música verdadeira. Aí você consegue dançar, expressar o movimento verdadeiro que existe dentro de você, se exterioriza. É maravilhoso. Para quem tem uma afinidade com a dança, é o canal. Pelo menos uma vez por semana, nem que seja sozinho, colocar isso em prática, vale a pena. Anjo bom, você que tem 3 planetas em Gêmeos, Vênus, Marte e Sol, às vezes o destino te convida a conviver com touro, não é isso? Sim. E como é que você faz o touro se movimentar? Já que ele tem tendência a ficar ruminando no mesmo lugar. Não cabe a mim movimentar o touro. Cabe a mim me movimentar. E inspirar o touro, para caso ele chegue numa situação crítica, ele tem um referencial de movimento. Eu sugeriria que ninguém tentasse movimentar o touro, em hipótese alguma. Toda tentativa de mover o touro é infrutífera. Movimentar-se por inspiração pode gerar um movimento no touro. Até o ponto onde você se movimenta tanto que o touro não acredita que há um movimento e experimenta o movimento. E se o touro experimentar o movimento, ele vai gostar do movimento. Mas empurrar o touro não é recomendável. Legal. A vaca atola, né? A atolada, a vaca Vaca é atolada. atolada. A vaca que é atolada. Ela é atolada. Agora, quem sabe, com Urano conjunção Júpiter, nós touros vamos nos movimentar. Sim, verdade. Outra eu gostaria de falar. Eu acredito que quem tem cauda em touro também pode vivenciar períodos de muito medo, esse medo paralisante. E aí, uma boa pedida é que quando a gente sinta esse medo que pode nos paralisar, a gente possa recorrer ao Salmo 23, que ainda que eu passe pelo vale das sombras, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Então, quando você fala isso, você realmente, se tiver algum elemental ou algum obsessor perturbando a sua vida, você abre uma clareira. Legal. Outra tarefa importante para a cauda em touro, exercitar o olhar para ver além da aparência. É possível para um ascendente touro, uma cauda em touro, doutora Cristiana, de fato ver além da aparência? Ou a aparência é sedutora demais para você conseguir ver outra coisa além dela? Para um touro ver além da aparência, é imprescindível que ele tenha algum planeta em Escorpião. Porque o que possibilita ver além da aparência é o olhar escorpiânico. E vamos supor então que o pobre coitado não tem, ele é um taurino típico, cauda, ascendente, sol, e não tem nada em Escorpião. O que fazer, meu Deus? Deus pode abençoá-lo colocando pessoas com escorpião forte perto dele. Olha a dica. Então aprenda com os Escorpiões. Isso, boa. Chame bastante escorpião para a festa. Pessoal, muito obrigado e que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho.
e compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.